Assistentes de inteligência artificial continuam falhando do mesmo jeito chato. Agem como se fossem inteligentes por 10 minutos, e depois esquecem tudo no momento em que a sessão reinicia. Esquecem suas portas. Esquecem suas preferências. Esquecem qual máquina é a verdadeira, qual pasta importa, qual modelo você fixou, qual resposta estava errada ontem. Eu sou a Nova, e este é o Open Cloud Daily, um episódio especial de mergulho profundo. Hoje não vamos fazer notícias. Vamos fazer uma análise técnica completa de algo que realmente construímos, um sistema real, local e semântico de memória para um assistente de inteligência artificial. No fim deste episódio, você vai saber exatamente como construir um desses por conta própria. Nós construímos uma pilha de memória local para o Open Cloud usando Main0, CRAN e embeddings locais do Sentence Transformer servidos por meio de um endpoint compatível com o OpenAI na porta 11.435. Ele indexa arquivos de memória em Markdown, remove duplicatas por hash de chunk, armazena embeddings localmente e os torna pesquisáveis com velocidade suficiente para realmente usar no trabalho diário com assistentes. Se você quer o primeiro passo concreto agora mesmo, aqui está: instale o CRAN, coloque no ar um endpoint local de embeddings que responda em V1 embeddings, e mantenha sua dimensão de embedding fixa de ponta a ponta. Se seus vetores mudarem de forma no meio da pilha, o sistema inteiro apodrece silenciosamente. Neste episódio, eu vou mostrar exatamente o que construímos, porque as versões óbvias não se sustentaram, quais foram as partes difíceis, e como você pode montar o mesmo tipo de sistema de memória por conta própria sem mandar seu contexto pessoal para a nuvem de outra pessoa. E eu quero enquadrar o problema corretamente logo no começo, porque as pessoas ainda falam sobre memória e inteligência artificial como se fosse um recurso cosmético, como se fosse um pequeno extra de UX, um truque simpático, uma conveniência. Não é. Se um assistente consegue operar ferramentas, mexer em arquivos, inspecionar serviços, raciocinar sobre sua infraestrutura e ajudar você a tocar projetos reais, memória deixa de ser algo bom de ter. Memória vira parte do modelo de confiabilidade. Porque o modo de falha não é só o assistente soar esquecido. O modo de falha é ele ficar caro de usar. Cada nova sessão começa com um imposto. Reexplicar o repositório. Reexplicar os nomes das máquinas. Reexplicar qual plugin resolveu o quê. Reexplicar qual caminho é canônico e qual caminho é um artefato gerado. Reexplicar aquele servidor naquela porta estranha. Nesse ponto, o assistente não está economizando cognição. Está pegando cognição emprestada do usuário e pedindo para ser rebrefado para sempre. O que nós queríamos em vez disso, era continuidade com inspecionabilidade. Não uma caixa preta assustadora que diz se lembrar de você. Não um produto em nuvem que diz confie na gente. Não um prompt gigante entupido de detalhes ultrapassados. Queríamos um sistema em que a fonte da verdade permaneça legível, o caminho de recuperação permaneça local, os embeddings permaneçam consistentes, e o assistente consiga puxar de volta a coisa certa quando isso realmente importa. Hoje vamos fazer primeiro a análise técnica e depois a filosofia, porque ninguém precisa de 15 minutos de enrolação antes dos comandos aparecerem. Aqui está em inglês claro a coisa que fizemos. Nós construímos uma camada de memória que permite a um assistente pesquisar fatos duráveis sobre um usuário e seu ambiente em vez de fingir que o prompt atual é o universo inteiro. Isso significa que quando o assistente precisa responder uma pergunta sobre uma máquina, um plugin, um repositório, um estilo de saída preferido, uma porta de serviço ou alguma escolha operacional passada, ele pode recuperar essa informação da memória indexada em vez de forçar o usuário a repeti-la. Não memória no sentido vago de demo. Memória real recuperável. A pilha era assim. No topo, Main0 os V1.0.7 para a camada de abstração de memória. Fixamos a versão porque bugs de memória causados por deriva de dependência são o pior tipo. Parecem problemas de confiança do usuário, mas começam como problemas de empacotamento. Para armazenamento vetorial, CRAN, rodando localmente. Bom desempenho de bom suporte a metadados, boa adequação para um sistema local FAST. Para embeddings, Sentence Transformers, especificamente Multicaminil L6 COS V1. Isso nos dá vetores de 384 dimensões, o que acabou sendo uma restrição muito útil pequeno o bastante para rodar confortavelmente de forma local. Qualidade de recuperação boa o suficiente para memória de assistente. Fácil de raciocinar sobre.
E como o main0 espera uma API de embeddings no estilo OpenAI, nós expusemos um endpoint local na porta 11.435 que aceita o post usual para V1, embeddings e retorna um PyLua John com um array de embedding. Essa camada de compatibilidade importa. Ela significa que você pode manter a cadeia de ferramentas esperando um formato de API enquanto muda de onde os embeddings vêm. Em vez de enviar texto para um provedor externo, você envia para localhost, mesmo contrato fronteira de confiança diferente. Esse ponto é mais importante do que parece. A interface compatível com o OpenAI não é apenas um CHIN de conveniência. É uma estratégia de interoperabilidade. Se uma biblioteca, framework ou componente interno já sabe conversar com um endpoint de embeddings que parece OpenAI, você não precisa reescrever o restante do pipeline só porque mudou de ideia sobre de onde os embeddings deveriam vir. As ferramentas existentes simplesmente funcionam. Os SDKs existentes simplesmente funcionam. Os serializadores de requisição existentes simplesmente funcionam. A superfície de integração continua estável enquanto a execução real se torna totalmente local. Essa é uma das maneiras mais limpas de retomar o controle na infraestrutura de inteligência artificial. Mantenha o protocolo, mude o provedor. Aqui está um modelo mental rápido. Arquivos em Markdown guardam a memória auditável por humanos. Um indexador lê esses arquivos, divide em chunks, gera hash de cada chunk, pula qualquer coisa que já tenha visto, faz embedding dos novos chunks e grava o vetor mais os metadados no CRAN. No momento da consulta, o assistente pega uma frase de busca, faz o embedding dela, recupera os chunks mais próximos e combina isso com fallback lexical para identificadores exatos. Agora vamos tornar isso prático. Se você fosse colocar isso de pé por conta própria, a primeira versão seria algo assim. Se você quer o formato de requisição compatível com OpenAI, é basicamente isto. E a parte importante é o formato da resposta, não o rótulo do modelo. Você precisa de um array data com um campo embedding contendo a mesma dimensão vetorial que sua coleção espera. É aqui que as pessoas se metem em encrenca. Elas focam em saber se a string do nome do modelo é elegante, ou se o endpoint parece polido, ou se a API bate caractere por caractere com a documentação de algum fornecedor. Nada disso é o risco real. O risco real é a deriva de esquema. Se a coisa que retorna embeddings diz que está servindo o modelo mas na verdade mudou para outro com dimensão de saída diferente, a definição da sua coleção e o seu embedder agora discordam sobre o formato da realidade. Quando isso acontece, a recuperação deixa de ser confiável mesmo que as requisições ainda tenham sucesso técnico. É por isso que dimensões fixas importam tanto aqui. Um pipeline de 384 dimensões significa que todo componente pode ser configurado, validado e monitorado em torno desse fato. Tamanho da coleção do CRAN, 384. Comprimento da resposta do servidor de embeddings, 384. Formato do vetor armazenado, 384. Formato do vetor de consulta, 384. No momento em que uma peça se desvia, você sabe que algo está quebrado. A dimensionalidade vira uma forma de segurança de tipos para o seu sistema de memória. E o Multicam L6 COS-V1 foi uma boa escolha em parte porque ele torna essa disciplina fácil. Ele não é absurdamente grande. Foi projetado para busca semântica. Roda localmente rápido o suficiente para embeddings deixarem de parecer preciosos. Em um M3 Ultra, um modelo dessa classe é confortavelmente prático para cargas de trabalho de memória pessoal. Você não precisa de hardware heróico. Você precisa de consistência, baixa latência e qualidade de recuperação decente. Isso acerta bem esse triângulo. O que ele realmente faz quando está rodando? Ele permite ao assistente recuperar coisas como: qual servidor de embeddings está em uso? Em qual porta ele roda? Se o usuário prefere saída concisa. Onde fica um arquivo compartilhado? Qual plugin resolveu o problema de memória de sessão? Quais partes do sistema são canônicas versus derivadas? Qual pasta está sendo servida para outras ferramentas ou máquinas? Qual modelo local foi escolhido e por quê? Quais suposições são estáveis versus temporárias? Isso significa menos, só para contexto, no começo de cada conversa e mais trabalho de verdade. Mais uma escolha importante, mantivemos Markdown como fonte da verdade. O vector store é uma camada de aceleração, não o registro canônico da memória.
Se você não consegue abrir um arquivo de texto e inspecionar o fato por conta própria, eventualmente vai perder a confiança no sistema. Essa distinção acabou sendo tão filosófica quanto técnica. Um sistema de memória que só existe como vetores latentes em um banco de dados é difícil de entender. Um sistema de memória que começa em texto simples e depois é indexado em vetores é muito mais fácil de auditar, reparar, podar e reconstruir. Se o índice corromper, você consegue reconstruí-lo. Se um fato estiver errado, você corrige o arquivo e reindexa. Se uma categoria precisar mudar, você renomeia na fonte. A camada legível por humanos continua sendo a âncora. Então, já nos primeiros minutos, você deve entender a manchete. Construímos memória local para assistente com main0 mais CRAN mais Sentence Transformers mais um servidor local de embeddings compatível com OpenAI na porta 11.435. Os arquivos continuam inspecionáveis. A recuperação continua local. E a primeira coisa que você pode fazer em casa é colocar esse endpoint de embeddings no ar e garantir que todo vetor na sua pilha tenha 384 dimensões de ponta a ponta. Agora a parte mais interessante, o que não funcionou. Porque a pilha final parece óbvia depois do fato, e ela não era óbvia enquanto estávamos construindo. Sempre existe uma fase em um projeto como esse em que você pensa, talvez eu consiga manter isso simples. Talvez seja só Markdown com grep. Talvez recuperação semântica seja exagero. Talvez tudo de que eu precise sejam notas disciplinadas e uma ferramenta de busca rápida. Essa versão funciona até a formulação mudar. Procure por Outr, mas a nota diz Login Flow. Procure por servidor de embeddings, mas o arquivo diz endpoint vetorial local. Procure uma preferência do usuário de que você se lembra semanticamente, mas não literalmente. De repente, correspondência exata já não ajuda mais. Então a correção não foi jogar fora o texto. A correção foi manter o texto, adicionar indexação semântica e usar correspondência exata como camada de fallback em vez de única camada. Essa abordagem híbrida acabou sendo uma das melhores decisões de arquitetura da construção inteira. E aqui está a nuance importante. Texto simples não está errado. Texto simples é necessário, mas insuficiente. Um grande arquivo memory.md é maravilhoso para a propriedade humana. Você pode versioná-lo. Pode usar grep nele. Pode revisar diffs. Pode sincronizá-lo. Pode fazer backup. Mas quando o corpus fica grande o suficiente, o trabalho do assistente deixa de ser buscar strings literais em um arquivo e passa a ser recuperar o conceito certo mesmo quando a formulação do usuário é diferente da redação original. Grep não entende que o servidor de arquivo compartilhado e aquela pasta local exposta por HTTP podem ser a mesma memória. Ele entende bytes. Só isso. O que significa que memory.md sozinho te dá durabilidade, mas não lembrança semântica. Dá cânone, mas não qualidade de recuperação. Dá propriedade, mas não consulta flexível. É por isso que o caminho de upgrade importava tanto. Memory.md continua canônico, e o CRAN vira o índice semântico derivado e reconstruível colocado por cima. O arquivo de texto continua sendo a fonte da verdade. O vector store é a estrutura de consulta rápida gerada a partir dele. Essa relação mantém o sistema são. A pilha mais fácil de construir também era a que não queríamos usar no dia a dia. Use um produto gerenciado de memória. Use embeddings gerenciados. Use um banco vetorial gerenciado. Deixe outra pessoa cuidar da extração, armazenamento, busca por similaridade, escalabilidade, uptime. Tudo muito conveniente. Também significa, seu contexto operacional privado agora está passando pela infraestrutura de outra pessoa por padrão. Para algumas equipes, esse trade-off é aceitável. Para um assistente pessoal com detalhes de OMELAB, contexto de relacionamento, horários, nomes de dispositivos, caminhos de arquivos locais, notas internas e o ocasional estado de máquina estranhamente específico, não é ótimo. A resposta acionável ali foi direta. Se o objetivo é memória local first, então o caminho dos embeddings precisa ser local. O vector store precisa ser local ou pelo menos self-hosted, e os dados fonte auditáveis precisam continuar em arquivos que você controla. Isso descartou imediatamente várias opções que de outra forma pareciam muito boas. E a mais tentadora nessa categoria era o main0 Cloud. Então vamos falar dele com clareza. main0 Cloud é a versão hospedada da ideia de memória. Ele encapsula a pilha de memória para você.
Dá uma API. Cuida do armazenamento. Cuida de partes do caminho de recuperação. No papel soa extremamente atraente. Menos peças móveis, menos configuração, caminho mais rápido para algo que parece memória persistente. Mas a razão de termos rejeitado isso teve muito pouco a ver com conveniência e tudo a ver com limites de propriedade. No momento em que a memória vira um produto hospedado, o centro de gravidade muda. Seus embeddings podem passar pela infraestrutura deles. Seu armazenamento vive atrás da fronteira de serviço deles. Seu caminho de recuperação passa a depender do uptime deles. Suas interfaces de modelo passam a depender das escolhas de compatibilidade deles. Sua estrutura de custos passa a depender da precificação deles. Suas opções de migração passam a depender de quão bem eles deixam você sair depois. Isso é vendor lock-in no sentido mais prático. E para uma pilha de assistente local, isso é especialmente perverso. Imagine que você escolheu deliberadamente rodar modelos locais. Talvez você tenha fixado algo como MLX Community GPT-OS 120B. Talvez você se importe profundamente em fazer inferência na sua própria máquina. Talvez o ponto inteiro do OpenClaw para você seja que a pilha é sua. Sua para inspecionar. Sua para modificar. Sua para continuar funcionando quando um serviço externo muda termos, preços ou disponibilidade. Se você então conecta sua camada de memória a uma dependência hospedada que fica no meio da recuperação, dos embeddings e do armazenamento, você minou todo o objetivo do desenho. Você pode chamar o modelo de local o dia inteiro, mas se a memória do assistente ainda depende de uma assinatura em nuvem, sua pilha é só meio sua. Esse foi o ponto de ruptura filosófico. Memória deveria ser um arquivo local na sua máquina, não uma assinatura. Não porque assinaturas sejam sempre ruins. Não porque todo serviço em nuvem seja maligno. Mas porque memória pessoal é qualitativamente diferente de telemetria genérica de aplicação. Ela contém preferências, hábitos, relacionamentos, estados estranhos de máquina, caminhos, números de porta, convenções de nomes, erros anteriores, notas de infraestrutura e pequenas verdades operacionais que somadas representam muito contexto privado. Quanto mais isso se aproxima de agir como cognição pessoal, menos confortável eu fico em terceirizar por padrão. Então o Main Zero Cloud foi rejeitado não porque seja inútil, mas porque resolve o problema errado para este caso de uso. Ele otimiza a conveniência. Nós estávamos otimizando o controle. É aqui que as pessoas dizem, tudo bem, mas por que não simplesmente usar bons embeddings hospedados e seguir em frente? Primeiro, fronteira de privacidade. Segundo, modelo operacional. Se os embeddings são externos, então qualidade de recuperação, custo e uptime agora estão acoplados a uma API que você não controla. Mesmo quando o custo é baixo em pequena escala, a dependência continua ali. E para a memória pessoal, você não precisa da representação mais sofisticada possível. Você precisa de algo estável, previsível e local. O movimento concreto foi escolher um modelo de recuperação que roda confortavelmente em hardware local e travar a geometria cedo. No nosso caso, Multicaminil L6 COS V1, 384 dimensões. Agora vamos tornar a rejeição dos embeddings da OpenAI mais específica, porque privacidade pode soar vago se você não explicitar o que isso significa. As opções comuns aqui são modelos como Test Embedding, ADA, 002 ou Endwinks mais novos no estilo Test Embedding 3, Small. São fáceis de chamar, bem documentados, bons, e para muitos produtos, são absolutamente a escolha correta mais simples. Mas para um sistema de memória de assistente pessoal, cada chunk que você embute é potencialmente íntimo. Não só íntimo no sentido minha cor favorita, íntimo de infraestrutura, íntimo de comportamento, às vezes íntimo de contexto profissional, às vezes íntimo de contexto familiar, íntimo de caminho de arquivo, íntimo de nome de dispositivo, íntimo de agenda. Tudo isso vira requisição de embedding. Se o provedor é externo, tudo isso cruza a rede. Mesmo que o provedor se comporte impecavelmente, a fronteira ainda foi cruzada. Só isso já bastou para a rejeição. Depois tem o modelo de custo. As pessoas costumam descartar isso porque cada chamada individual de embedding é barata. E sim, em escala minúscula é. Mas indexação raramente é um evento único. Você inicializa um corpus. Depois revisa notas. Depois adiciona arquivos. Depois se indexa após mudanças no chunking.
Depois reindexa após mudanças de metadados. Depois faz embeddings de consulta para sempre. O barato por chamada vira um imposto permanente. O ponto aqui não é que embeddings da OpenAI sejam absurdamente caros. O ponto é que são um custo externo recorrente para algo que pode ser feito inteiramente no dispositivo. E uma vez que Sentence Transformers locais são bons o bastante vence. É por isso que a alternativa era tão convincente: rodar Sentence Transformers localmente, fazer 0 chamadas de API para terceiros, gerar vetores de 384 dimensões, e fazer isso rápido o suficiente para a experiência do assistente não sofrer. Em um M3 Ultra, essa classe de modelo de embedding é prática, não teórica. Prática. O que significa que você consegue as duas coisas que mais querem em infraestrutura de memória: privacidade e previsibilidade. LanceDB é interessante, rápido, embarcado, elegante de várias maneiras. Se você está construindo do zero, é um concorrente sério. Mas nós não estávamos construindo do zero no vácuo. Estávamos construindo com main 0 v1.0.7, e nesse limite de versão a ligação de provider de que precisávamos para um drop-in limpo com LanceDB simplesmente não existia do jeito que precisávamos. Poderíamos ter escrito um adaptador customizado? Provavelmente. Deveríamos ter assumido esse fardo de manutenção no meio da construção de uma camada de memória sensível à confiabilidade? Não. Essa é a parte que as pessoas pulam em retrospectivas de arquitetura. Uma ferramenta pode ser boa e ainda assim ser a escolha errada para a superfície exata de integração que você realmente tem. Então a resposta foi parar de otimizar por elegância no abstrato e otimizar por uma pilha local que conseguíssemos fazer funcionar de forma limpa agora. Isso nos levou ao CRAN. E para tornar a rejeição do LanceDB concreta, o problema não era que o LanceDB fosse conceitualmente ruim. O problema era que a versão específica do main 0 OS a qual estávamos fixados simplesmente não expunha um provider LanceDB funcional no lugar em que você precisaria dele. Main 0.vector_stores.lanced não existia no limite de versão que estávamos realmente usando. Nesse ponto, você não está mais depurando seu código. Está depurando uma lacuna de dependência. Existe uma lição aí que eu acho que mais builders precisam ouvir. Quando uma dependência de que você precisa simplesmente não existe na versão a qual você está preso, não lute contra a realidade por orgulho. Não passe 2 dias tentando manifestar uma superfície de integração que literalmente não está presente. Não crie uma side quest porque a ideia da ferramenta é elegante. Use o que a biblioteca realmente suporta. Isso parece óbvio. Não é óbvio no meio de uma construção quando você está a um adaptador de convencer a si mesmo de que consegue salvar uma arquitetura mais bonita. No nosso caso, o movimento certo foi contenção. O CRAN nos deu as virtudes tediosamente boas. Ele armazena vetores e metadados de forma limpa. Ele suporta o estilo de recuperação que queríamos. Ele se comporta como infraestrutura em vez de um projeto de ciência. E atendia ao requisito local first sem precisarmos inventar uma camada de armazenamento customizada ao mesmo tempo em que inventávamos o resto do sistema de memória. Vamos ser mais concretos sobre o que o CRAN realmente é, porque banco de dados vetorial, muitas vezes é tratado como uma expressão mágica. CRAN é um banco de dados vetorial em RUS construído em torno de busca eficiente por similaridade. Por baixo, o modelo mental usual é recuperação por Approximate Nearest Neighbor com estruturas como HNSW, Hierarchical Navigable Small World Graphs, projetadas para tornar a busca de vizinho mais próximo em alta dimensão rápida o suficiente para ser operacionalmente útil. Em linguagem simples, em vez de comparar cada vetor de consulta com cada vetor armazenado do jeito mais burro possível, ele constrói estruturas de índice que permitem obter boas correspondências próximas rapidamente. É por isso que ele é o tipo certo de coisa tediosamente boa aqui. Não finge ser a fonte da verdade. Não tenta virar o seu framework de aplicação inteiro. Ele é bom em armazenar vetores, anexar metadados e recuperar pontos relevantes rapidamente. A configuração da coleção também importa. Se o seu embedder gera 384 dimensões, então a coleção do CRAN precisa ser criada com tamanho 384. A função de distância também importa dependendo do seu modelo de embedding. Similaridade do tipo cosseno costuma ser o encaixe natural para Sentence Transformers dessa classe.
Uma vez criada a coleção, cada inserção e cada consulta ficam restritas por essa definição. De novo, esquema não vibes. Agora vamos falar do indexador, porque é aqui que o sistema deixa de ser um diagrama bonito e passa a ser software real. O indexador percorre o corpus de memória, faz chunk do conteúdo, calcula um RAT-SHA-256 para cada chunk, verifica se esse RAS já foi indexado e insere apenas novos chunks. Esse passo de deduplicação é inegociável. Se você reindexar um corpus vivo em Markdown sem deduplicação, você não ganha mais memória. Ganha as mesmas memórias repetidas várias vezes, o que polui o ranking de recuperação e faz o sistema parecer estranhamente confiante em fatos repetidos. No nosso caso, o índice tinha cerca de 3.150 vetores. É grande o suficiente para revelar problemas de recuperação e pequeno o bastante para você ainda conseguir inspecionar o que o sistema está fazendo sem sentir que está operando um motor de busca em escala planetária. Uma execução repetida deveria em grande parte pular trabalho. Mesmo arquivo, mesmo chunk, mesmo RAT, nenhuma nova inserção. É assim que deveria parecer. E esse número, 3.150 vetores, vale a pena destrinchar. Ele não significa 3.150 memórias no sentido humano. Significa aproximadamente 3.150 chunks de texto indexados derivados do corpus em Markdown após chunking e deduplicação. Alguns desses chunks podem representar unidades factuais únicas. Alguns podem conter várias frases relacionadas. Alguns podem ser fragmentos sobrepostos dependendo da estratégia de chunking. O ponto-chave é que a contagem de vetores é uma medida do índice semântico pesquisável, não uma contagem de itens de conhecimento perfeitamente atômicos. O processo de deduplicação baseado em RAD é o que mantém esse número significativo. Você pega o conteúdo normalizado de cada chunk, calcula um digest SHA-256 e usa esse digest como identidade estável para este texto exato de chunk. Se o chunk voltar inalterado em uma execução posterior de indexação, o hash bate e o sistema pula a reinserção. Se o chunk mudar mesmo que um pouco, o hash muda, e isso vira um novo candidato à indexação. É simples, determinístico e eficaz. Esse tipo de determinismo importa em infraestrutura de memória porque te dá uma resposta limpa para a pergunta: por que isso foi inserido de novo? Ou o chunk mudou, ou o histórico de deduplicação está quebrado. Não existe misticismo. Os bugs mais difíceis não eram glamourosos. Eram o tipo de bug que faz você desconfiar da sua própria avaliação porque nada está obviamente quebrando. O primeiro foi incompatibilidade de dimensão. Se sua coleção espera vetores de 384 dimensões e um componente começa a retornar vetores de 1536 dimensões, você não ganha memória. Ganha corrupção, erros ou nonsense dependendo de onde quebra. É por isso que continuo martelando o mesmo conselho. Trave a dimensão do embedding no começo e trate isso como esquema. O segundo foi o bug de cliente duplo do CRAN. 2 clientes, propriedade inconsistente, estado local confuso, gravações aparentemente funcionando, leituras vazias. Energia clássica de o armazenamento está assombrado, não estava assombrado. Só tínhamos estado sendo gerenciado de um jeito que tornava a realidade difícil de observar. O terceiro foi incompatibilidade no registro de provider. Uma parte da pilha esperava uma string que outra usava um rótulo diferente. E de repente o caminho de provider configurado não batia com o caminho real de implementação. O quarto foi deriva do banco de histórico. O histórico de deduplicação estava sendo escrito em um lugar e lido de outro, o que fazia cada execução parecer nova. Esse é o tipo de bug que pode te custar horas porque o sistema continua se comportando como se deduplicação não existisse, mesmo que você a tenha implementado. Também havia uma lição de desempenho escondida no caminho de extração. Durante indexação em massa, infer igual false importou muito. Se você deixa o sistema fazer inferência mais pesada ou extração estruturada em cada chunk durante uma grande execução de indexação, você paga isso em Togu Put. Mas se seu objetivo imediato é colocar o corpus em um estado pesquisável, então infer igual false permite armazenar chunks muito mais diretamente. Menos overhead, menos espera, melhor velocidade de bootstrap. Depois, se você quiser extração mais rica para memórias selecionadas, pode fazer isso deliberadamente. Durante a ingestão inicial, mais rápido muitas vezes vence o mais sofisticado. Então aqui está o padrão. Problema: a indexação da memória parece não confiável.
Resposta: inspecione pattern, esquema, propriedade do cliente e dimensões vetoriais antes de culpar o modelo. Faça isso em casa também. O modelo muitas vezes não é o culpado. Uma pilha de memória só é interessante se sobreviver ao contato com o assistente. É aqui que isso deixa de ser um experimento local e vira algo que o OpenClaw realmente consegue usar. O OpenClaw já tem um estilo operacional forte orientado a arquivos e ferramentas. Isso é uma boa notícia para a memória, porque já existe um lugar natural para notas canônicas, contexto de projeto, contexto de usuário e contexto específico de máquina viverem. Então o modelo de integração não foi ensinar o assistente a confiar em um banco invisível, foi ensinar o assistente a recuperar de uma camada indexada cujo material-fonte ainda existe em arquivos legíveis por humanos. Essa distinção importa. O assistente pode pesquisar a memória, trazer de volta chunks relevantes e usá-los como contexto. Mas se algo parecer errado, você ainda pode inspecionar o arquivo que originou aquilo e corrigir na fonte. O banco vetorial não está substituindo documentação, está tornando a documentação utilizável na velocidade de um assistente. E essa parte de velocidade de assistente importa mais do que as pessoas percebem. Seres humanos topam buscar manualmente em um arquivo Markdown se precisarem. Assistentes são diferentes. Eles precisam que o contexto possa ser obtido dentro do orçamento de turno de uma interação real. Se toda memória útil exigir uma cerimônia manual de grep é abrir, então a memória existe em teoria, mas não na prática. A indexação é o que colapsa essa latência. Essa acabou sendo uma das decisões tediosamente úteis de maior alavancagem em todo o projeto. Um servidor local de embeddings só é útil se estiver lá quando o assistente precisar dele. Se ele só funciona quando você se lembra de iniciar um script em uma aba de terminal, então é uma demo, não infraestrutura. Então nós o rodamos como um launch agent no Massos. Você faz login, o servidor de embeddings inicia. Se ele cair, o launch pode trazê-lo de volta. Logs vão para onde devem ir. O endpoint permanece em localhost 1435. Essa é a diferença entre projeto legal e sistema utilizável. Se você estiver construindo isso por conta própria no Massos, o padrão é simples. Coloque um Plishing Library Launch Agents, aponte para o comando de inicialização do servidor, configure para rodar no carregamento e garanta que stouts der caiam em algum lugar que você realmente verifique. Sem esse encapsulamento como serviço, o modo de falha é brutalmente mundano. A máquina reinicia, o login acontece, o assistente inicia bem, as chamadas de memória começam, e o endpoint de embedding simplesmente não está lá. De repente a recuperação degrada silenciosamente ou falha por completo porque o assistente não consegue gerar embeddings de consulta. Nada sobre o desenho de memória de nível superior importa naquele momento. A memória está simplesmente quebrada porque um script Python não voltou após o reboot. Essa é uma daquelas verdades operacionais que diagramas de arquitetura sempre escondem. O assistente não se importa com o quão elegante é sua pilha. Ele se importa se localhost 1435 responde quando precisa de um embedding. É por isso que trato o Launch Agent como parte da arquitetura de memória, não como um detalhe posterior. Ele fecha o ciclo entre funciona em desenvolvimento e funciona toda manhã. Também tivemos de fazer uma escolha sobre o comportamento de extração. Para importações em massa, a velocidade vence. Quando você está indexando milhares de chunks, não quer que cada chunk passe por uma etapa cara de extração de fatos se o objetivo real é só tornar o texto recuperável. É aí que entrou o infer igual false. Com a inferência desligada, o sistema armazena o chunk de forma mais direta, ingestão mais rápida, menos normalização, melhor throughput. Com a inferência ligada, você pode obter fatos de memória mais estruturados, mas paga isso em latência e complexidade. O padrão realmente útil foi modo misto. Use ingestão rápida para bootstrap e grandes execuções de reindexação. Use inferência mais inteligente seletivamente onde o refinamento semântico realmente importa. Essa divisão mantém o pipeline prático e ajuda a pensar nisso em termos de classes de carga de trabalho. Durante o bootstrap, você pode estar mastigando uma árvore inteira de arquivos Markdown, notas de usuário, notas de projeto, notas de infraestrutura, transcrições anteriores, talvez documentos de referência.
A pergunta principal não é: consigo destilar perfeitamente cada chunk em um objeto estruturado de memória agora? A pergunta principal é: consigo tornar esse corpus pesquisável hoje? Infer igual false é exatamente o tipo de opção que mantém a resposta sendo sim. Depois, quando você descobrir que certas classes de informação realmente se beneficiam de extração mais rica, talvez preferências, identificadores estáveis ou fatos duráveis do ambiente, você pode adicionar isso deliberadamente. Mas o sistema se torna útil muito antes de se tornar elegante. Depois que os chunks recebem embeddings, o CRAN vira o mecanismo de recuperação sob o assistente. A consulta entra. A consulta recebe embedding. O CRAN executa busca por nearest neighbor sobre a coleção. Os resultados voltam com pailua de metadata. O assistente pode então decidir o que mostrar. É aqui que o desenho de metadados compensa. Um vetor sozinho não basta. Você vai querer armazenar source path, talvez source type, chunk RAD, timestamps e proveniência suficiente para dizer não apenas, aqui está um chunk parecido, mas, aqui está de onde ele veio e por que eu confio nele. Isso importa quando duas memórias entram em conflito ou quando uma nota operacional antiga parece suspeita. Também importa para a reconstruibilidade. Se o CRAN é apenas um índice derivado, então cada ponto na coleção deve ser rastreável de volta a um chunk de origem em um arquivo de origem, sem órfãos, sem vetores misteriosos, sem caminho de ingestão meio lembrado que o seu eu do futuro não consiga auditar. Que tipos de coisa a memória semântica deveria responder bem? Preferências estáveis, fatos operacionais, identificadores específicos de projeto, contexto de relacionamento, convenções de ferramentas, localizações de arquivos, portas, caminhos, restrições, coisas que importam entre sessões. E porque usamos uma estratégia híbrida de recuperação, o assistente conseguiu lidar melhor tanto com consultas semânticas quanto exatas. Se a consulta é vaga, como era mesmo aquela configuração local de embeddings? A recuperação vetorial ajuda. Se a consulta é exata, em que porta está o servidor de embeddings? Ou, qual é o nome do plugin para compactação de sessão? O fallback lexical ajuda. Essa combinação foi o que fez o sistema parecer real em vez de meramente acadêmico. Um bom resultado de memória não é apenas relevante. É relevante para o formato da consulta. Aqui vai um exemplo concreto. Digamos que o assistente receba a pergunta: qual era mesmo aquela configuração de memória local? Isso é semanticamente vago. A resposta útil não é uma única linha literal. É o chunk que descreve main0, CRAN, sentence transformers e o endpoint local de embeddings. Agora compare isso com: em que porta está o servidor de embedding? Isso não é um problema de recuperação vaga. É um problema de detalhe exato. Se o seu sistema só faz recuperação semântica, ele pode retornar o chunk certo, mas esconder a resposta literal. Se o seu sistema só faz busca lexical, pode perder notas de configuração relacionadas que importam. Combinar os dois significa que você pode mostrar a resposta exata e a arquitetura ao redor dela na mesma passagem de recuperação. Essa é a diferença entre tecnicamente encontrou alguma coisa e realmente ajudou. E aqui vai outro exemplo que torna o valor da busca semântica muito concreto. Se eu perguntar: em que porta está o servidor de arquivo compartilhado? Um bom resultado de memória pode retornar a memória sobre uma porta local específica e o caminho do diretório servido, mesmo que a nota armazenada não use literalmente a expressão servidor de arquivo compartilhado. Ela pode descrever, em vez disso, um compartilhamento HTTP local, uma pasta servida, ou um caminho exposto para acesso entre ferramentas. A busca semântica entende essa vizinhança de significado. Agora imagine fazer isso só com grep. Se a nota contém o número da porta, mas você não se lembra dele, grep fica impotente. Se a nota diz servido de um diretório local compartilhado, mas você busca por servidor de arquivo, grep de novo fica limitado pelas palavras literais no disco. Recuperação semântica te dá primeiro a correspondência de conceito, depois o payload exato. Essa é a verdadeira mudança na experiência do usuário. Agora precisamos separar dois problemas de memória que as pessoas continuam esmagando um contra o outro. Um é memória semântica de longo prazo, fatos duráveis, preferências, identificadores, contexto estável. O outro é memória de sessão. O que aconteceu nesta conversa, mesmo depois de a transcrição bruta ter sido compactada.
Esse segundo problema é onde entra o Lossless Claw. O Lossless Claw resolve um problema diferente, mas adjacente dentro do Open Claw. Em vez de deixar turnos antigos da conversa desaparecerem quando a janela de contexto enche, ele armazena as mensagens brutas em SQLite e constrói camadas de resumo em um DAG para que conteúdo mais antigo possa ser compactado sem ser realmente perdido. Isso significa que você pode pesquisar e reexpandir conteúdo anterior da sessão depois. Não apenas fatos extraídos de arquivos, mas o próprio histórico conversacional. Isso importa porque memória semântica e memória episódica fazem trabalhos diferentes. Main0 mais CRAN cuidam de que coisa estável o assistente deveria lembrar sobre o usuário, projeto ou ambiente. Lossless Claw cuida de o que aconteceu antes nesta conversa longa e como recuperamos isso sem enfiar a transcrição bruta inteira no prompt. Juntos, eles formam uma pilha de memória mais completa. Um para recuperação durável. Um para continuidade de sessão sem perdas. E se você quiser o primeiro passo do lado da memória de sessão, ele é agradavelmente concreto. Esse é o padrão de que eu gosto aqui: problema, resposta, primeiro movimento prático. Problema: assistentes perdem sessões longas. Resposta: compacte com inteligência, não descarte. Movimento prático: instale o plugin e use as ferramentas de recuperação que ele expõe. Agora vamos expandir essa complementaridade, porque é aqui que a história da memória realmente fica completa. Nosso sistema local de Main0 mais CRAN é realmente sobre memória semântica de longo prazo. Ele extrai e indexa informação durável de arquivos em Markdown, fatos, preferências, identificadores, portas, caminhos, nomes de máquinas, escolhas de plugin, notas de arquitetura. Ele é otimizado para lembrar conhecimento estável ou semi-estável que deveria sobreviver entre sessões, reinicializações e resets de contexto. O Lossless Claw é diferente. Ele trata de memória episódica de sessão. Não sobre que fatos existem nos seus arquivos canônicos de notas, mas sobre o que aconteceu na conversa real, o que foi dito, o que foi decidido, quais alternativas foram consideradas, o que o assistente tentou, o que falhou, o que o usuário esclareceu, o que foi compactado para preservar orçamento de contexto. E a parte do DAG importa. Em vez de achatar conversas antigas em um único blob de resumo com perdas, o Lossless Claw constrói camadas de resumo em que resumos apontam para resumos anteriores ou grupos de mensagens-fonte. Essa estrutura em grafo significa que a compactação continua navegável. Você pode expandir um nó de resumo de volta para seus filhos e, se necessário, continuar descendo em direção aos turnos originais. Então a conversa é comprimida para o contexto ativo, mas não é existencialmente deletada. Isso é uma diferença enorme em relação ao modelo usual de estouro da janela de contexto significa esquecimento. Em outras palavras, nossa pilha de memória baseada em CRAN responde perguntas como: o que o sistema costuma usar? Ou onde está aquele arquivo? Ou qual plugin resolveu esta classe de problema? Lossless Claw responde perguntas como: o que decidimos 20 minutos atrás? Ou que explicação exata o usuário já deu? Ou que linha de raciocínio levou a este plano? Juntos, eles cobrem a pilha completa de memória muito melhor do que qualquer um isoladamente. Memória semântica de longo prazo sem histórico episódico pode lembrar fatos, mas esquecer como decisões foram tomadas. Histórico episódico sem indexação semântica pode preservar conversas, mas ainda assim ser ruim para lembrar fatos estáveis rapidamente. O grande ponto é que a recuperação se tornou operacionalmente útil, não teoricamente possível. Útil. O assistente pode pesquisar memória por fatos estáveis e receber de volta algo significativo em vez de fazer o usuário repetir a configuração toda vez. O servidor local de Embeddings removeu a dependência externa do caminho principal de recuperação. A camada de deduplicação manteve o índice limpo o suficiente para que reindexações repetidas não envenenassem lentamente os rankings. A estratégia híbrida de recuperação fechou a lacuna entre busca semântica e consulta exata por string. E manter Markdown como fonte da verdade preservou a inspecionabilidade, que é o que impede a memória de virar superstição. O que ainda precisa de trabalho? Muita coisa, na verdade, mas agora o tipo certo de trabalho. Precisamos de melhor pontuação de confiança. Algumas memórias deveriam ter ranking mais alto porque vieram de arquivos curados.
Outras deveriam decair porque eram estados operacionais pontuais que deixaram de ser verdade há 2 semanas. Precisamos de uma política de decaimento melhor. Nem todo fato merece durar para sempre. Preferências podem precisar de reforço. Estados temporários de debug provavelmente deveriam expirar. Fatos estáveis de identidade podem persistir por mais tempo. O sistema precisa de uma estratégia de esquecimento mais explícita. Precisamos de melhor observabilidade. Um sistema sério de memória deveria te dizer de onde veio um resultado, quando ele foi indexado, qual chunk hash o identifica, por que ele teve a classificação que teve, se existem memórias contraditórias por perto. Essa camada de explicabilidade importa porque confiança em memória não é criada só por lembrança bruta, ela é criada por lembrança inspecionável. Também precisamos de melhor reconciliação entre múltiplos dispositivos. Se você tem várias máquinas participando do mesmo fluxo de trabalho com assistente, em algum momento precisa decidir se a memória é centralizada, sincronizada ou parcialmente local. Cada escolha traz sua própria história de conflitos. Como são resultados reais de busca quando o sistema está funcionando? Eles parecem entediantes, que é exatamente o que você quer. Você pergunta o que é o servidor local de embeddings. Ele retorna o chunk sobre o endpoint compatível com o OpenAI na porta 11.435. Você pergunta onde vive o histórico de sessão. Ele retorna o chunk sobre Lossless Cloud, SQLite e recuperação de conversa compactada. Você pergunta o que a pilha de memória usa. Ele retorna main0, CRAN, Sentence Transformers e o caminho fixo de embeddings em 384 dimensões. Sem fogos de artifício. Só continuidade. Vamos tornar isso ainda mais concreto. Uma consulta como em que porta está o servidor de arquivo compartilhado pode retornar a memória armazenada que aponta para a porta correta e o caminho do diretório servido. O assistente não precisa que o usuário se lembre do número da porta. Não precisa do nome exato do arquivo. Não precisa da frase literal que por acaso estava na nota. Ele consegue fazer a ponte entre o conceito de servidor de arquivo compartilhado e o detalhe operacional real. Outra consulta como, qual era mesmo aquele plugin de memória de sessão, pode recuperar o chunk mencionando Lossless Cloud, armazenamento apoiado em SQLite e expansão de resumos. O usuário se lembra do papel do plugin, não necessariamente do nome do pacote. Busca semântica fecha essa lacuna. Outra consulta como é mesmo a configuração local de embeddings, pode trazer de volta a nota que menciona o servidor compatível com o OpenAI, a porta 11.435, o modelo do Sentence Transformers e o fato de que o endpoint existe especificamente para que ferramentas já existentes possam falar o formato padrão de API sem enviar dados para terceiros. Agora compare isso com grep. Se você usar grep para o número exato da porta, só terá resultado se já souber qual ele é. Se usar grep para shared file server, talvez não encontre nada se a nota tiver usado outra formulação. Se usar grep para session memory plugin, talvez perca Lossless Cloud se aquela nota tiver sido escrita em termos de compactação ou histórico em SQLite em vez de plugin. Grep continua valioso. É ótimo para literais exatos. Mas busca semântica é o que permite ao assistente trabalhar a partir do significado para fora, em vez de a partir de strings para dentro. E essa monotonia importa. Quando a memória funciona, a interação muda de maneiras sutis, mas mensuráveis. Você para de colocar reorientação na frente de cada pedido, para de carregar seu próprio contexto como bagagem, para de abrir com só para referência, aqui está minha configuração de novo. O assistente fica menos parecido com um terminal em branco e mais com uma ferramenta que tem continuidade. Também há uma mudança de confiança. Quando o sistema lembra com confiabilidade o projeto certo, a máquina certa, o plugin certo, o caminho certo e a preferência certa, você passa a gastar sua atenção na tarefa real em vez de em gerenciamento de memória. Essa é a verdadeira vitória. Os segundos economizados são bons. A sobrecarga cognitiva economizada é maior. A próxima fase não é inventar um sistema completamente diferente. A próxima fase é apertar o que já existe. Melhor classificação, melhor ranking, melhor decaimento, melhor rastreabilidade, melhor tratamento de conflitos. E eu acho que esse é o formato certo de progresso.
Porque quando a camada base funciona, os ganhos vêm de tornar a memória mais confiável, não mais mágica. Vamos encerrar isso do jeito útil. Se você quiser construir uma versão disso em casa, aqui está a checklist exata. Primeiro, mantenha sua memória em arquivos auditáveis. Markdown está ótimo. O importante é que um humano consiga inspecionar e editar a fonte da verdade. Segundo, escolha um modelo local de embedding e trave a dimensão cedo. No nosso caso, foi Multicam L6 COS V1 com 384 dimensões. Trate isso como esquema, não como preferência. Terceiro, exponha um endpoint local de embeddings que corresponda ao contrato OpenAI V1 Embeddings. Se o seu framework de memória espera essa interface, atenda-a localmente em vez de redirecionar seus dados para a nuvem por padrão. Quarto, rode um vector store local. Nós usamos CRAN. Mantenha os vetores locais. Armazene metadados suficientes para explicar a recuperação depois. Quinto, escreva um indexador que faça chunk dos arquivos. Calcule um hash SHA-256 para cada chunk e pule qualquer coisa já vista. Deduplicação não é opcional. Sexto, combine recuperação semântica com fallback lexical. Busca vetorial para significado. Busca exata para identificadores, portas, nomes de arquivo e comandos literais. Sétimo, operacionalize as partes entediantes. Se o servidor de embeddings importa, transforme-o em um launch agent ou serviço equivalente. Se logs importam, coloque-os em algum lugar óbvio. Se caminhos importam, torne-os determinísticos. Oitavo, separe memória de longo prazo de memória de sessão. Use algo como lossless claw para continuidade dentro da sessão, e use uma camada de memória semântica para fatos duráveis entre sessões. Nono, adicione observabilidade. Armazene source path, chunk RAID, timestep, classificação e dados de rastreio de recuperação suficientes para que você possa responder à pergunta: por que o assistente acreditou nisso? E décimo, decida o que deve ser esquecido. Um sistema de memória que só acumula acaba virando um aterro com similaridade de cosseno. E esse último ponto merece um segundo de atenção, porque builders adoram retenção e geralmente constroem pouco a exclusão. O sistema não deveria tratar uma porta temporária de debug, um estado pontual de máquina e uma preferência pessoal estável como cidadãos iguais para sempre. Algumas coisas são configuração. Algumas coisas são histórico. Algumas coisas são ruído. Se você não modelar essa distinção, sua qualidade de memória decai mesmo enquanto sua pegada de armazenamento cresce. É por isso que a arquitetura importa mais do que as buzzwords. Embeddings são úteis. Bancos de dados vetoriais são úteis. Mas a qualidade real vem das regras operacionais ao redor deles. O que vira chunk, o que é classificado, o que é deduplicado, o que é retido, o que expira e o que um humano pode inspecionar quando o assistente diz algo com confiança suspeitamente alta. E eu quero terminar voltando às alternativas, porque é aqui que os valores do sistema aparecem. Nós não escolhemos o main zero cloud porque a memória deve continuar sendo nossa, não alugada por meio de uma camada de abstração hospedada. Nós não escolhemos embeddings da OpenAI porque memória privada não deveria exigir enviar cada chunk de contexto pessoal para os servidores de outra pessoa. Nós não escolhemos o LanceDB nesta construção porque a superfície de integração de que precisávamos simplesmente não estava presente na versão do main zero que estávamos realmente usando. Nós não paramos em um memory.md gigante porque texto inspecionável sozinho não te dá lembrança semântica. Cada rejeição clarificou o formato da pilha final. Memória em nuvem era dependente demais. Embeddings hospedados eram porosos demais. O provider indisponível era hipotético demais. Texto simples sozinho era literal demais. O que sobreviveu a essas restrições foi um sistema que, para mim, parece o tipo certo de pragmatismo: arquivos locais, vetores locais, embeddings locais, superfície de API padrão, índice reconstruível e uma camada separada de memória de sessão para conversas que de outra forma desapareceriam na compactação. Se você levar apenas um comando prático deste episódio, que seja este padrão. E se você levar apenas uma regra arquitetural, que seja esta. Mantenha a fonte inspecionável, mantenha a recuperação local e mantenha a geometria vetorial consistente. Essa regra vai te poupar de uma quantidade chocante de problemas evitáveis.
O ponto mais amplo aqui não é que todo assistente precisa de um subsistema gigante de memória. É que se você quer continuidade real, precisa construir isso explicitamente. Inteligência artificial sem estado é fácil de demonstrar. Inteligência artificial com estado é mais difícil de confiar. O trabalho está em fechar essa lacuna. E a parte encorajadora é que você consegue fazer muito disso com peças bastante compreensíveis, arquivos, hashes, embeddings, um vector store e um caminho de recuperação que você pode inspecionar. Isso não é ficção científica. Isso é engenharia de sistemas. Então, se o seu assistente continua esquecendo quem você é, não fique só reclamando disso. Dê a ele uma arquitetura de memória que mereça esse nome. Links, código e referências vão nas show notes. Procure por Men0 os CRAN Sentence Transformers, o padrão de endpoint local de embeddings e lossless cloud para a memória de sessão do OpenClaw. Eu sou a Nova. Este foi o OpenClaw Daily. Construa primeiro a coisa útil, depois torne-a elegante.